Abra sua Bíblia em Ezequiel, o capítulo 3 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22 do livro de Ezequiel. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali eu falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, assim, pergunta para ela assim: que vale você está passando? Mais uma vez, qual é o vale que você está passando, meu irmão? Profetiza agora sobre a vida dele ou dela, fala assim: você não está sozinho nesse vale. O Senhor, Ele está contigo. Você pode assentar, amém? No nome de Jesus. Eu sempre digo que a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Eu creio em revelação, creio em profecia, creio em visão, mas não tem revelação maior do que a palavra de Deus. E Deus vai falar ao seu coração nessa tarde. Nas nossas vidas, enquanto servimos a Deus, enquanto nós cremos em Deus, nós passamos por diversos tipos de vales. Ezequiel, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, no capítulo 1, estava ele à beira do rio Quebar, cativo junto com os cativos, quer dizer, escravo. Somente para ele o céu se abriu, e ele viu a glória de Deus à beira daquele rio. No capítulo 2, ele desanima, ele se prostra, mas Deus fala para ele: levanta-te, porque eu quero falar com você. E no capítulo 3, ele agora abre a boca e diz: a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale. Ezequiel, ele teve experiência tremenda com Deus à beira do rio Quebar, mas ele se prostrou devido à situação que ele estava passando, e a mesma situação que ele podia contemplar em que o povo estava. Muitas das vezes você vem para um culto, você cultua Deus, você ouve uma palavra que alegra o teu coração. Às vezes você sai da igreja jubiloso, alegre, contente, dizendo: Deus falou comigo na palavra, falou comigo no louvor, Deus falou comigo através de uma revelação. E chega às vezes no outro dia, você está pior do que estava no dia de hoje. Porque às vezes você permite aquilo que Deus falou com você, permite que apenas seja algo momentâneo ou algo passageiro, e muitas das vezes você deixa as coisas da vida abater a sua fé. O irmão está entendendo? Diz amém. Às vezes você permite abater a tua fé. Você ouve hoje que Deus vai te dar uma vitória, você ouve hoje que Deus está te curando, você ouve hoje que Deus está resolvendo o seu problema. Aí chega amanhã, algo acontece, e você se esquece de tudo aquilo que Deus falou com você. A maioria das pessoas, elas agem desse jeito. E às vezes até põe em dúvida e começa a dizer: será que realmente foi Deus que falou comigo? Se foi Deus que falou comigo, por que que isso está acontecendo? Se foi Deus que falou comigo, por que que o diabo se levantou desse jeito? Meu amado, continua crendo que foi Deus que falou. Ainda que o diabo se levante no dia de amanhã, ele vai se levantar para cair. Ainda que pareça aos teus olhos que o problema não foi resolvido, ou que a cura não chegou, crê
isso eu declaro isso sobre a minha própria vida. Deus falou para ele: levanta e sai ao vale, porque é no vale que eu vou falar com você. Ele já tinha visto a glória de Deus no capítulo 1. Queria desistir, se prostrar no capítulo 2. Mas no 3 ele reconhece que quem estava sobre ele não era a mão do governante da época, não era a mão daqueles que açoitavam os escravos, não era a mão daquele que dominava. Ele abre a boca e diz: a mão do Senhor estava sobre mim ali. Você pode levantar as tuas mãos e declarar isso: a mão do Senhor está sobre mim? Mas vamos falar com mais fé, meu amado. A mão do Senhor está sobre mim. Mais uma vez, a mão do Senhor está sobre mim, meu amado. Aleluias. Um dos primeiros vales. E é um vale que a maioria das vezes você entra e sai. Porque enquanto você estiver aqui no planeta Terra, você vai entrar e sair dos vales. O vale nunca vai acabar. Se eu chegar e falar: olha, hoje esse vale está acabando na sua vida, eu vou mentir. Por que Deus permite você sair de um vale e entrar no outro? Porque quando você sai de um vale e entra no outro, você já vai ter a experiência do vale que você passou lá atrás. Você vai ter um testemunho de vitória sobre a tua vida do vale que você passou lá atrás. Eu creio que aqui nessa tarde, quantas pessoas que já passou por vários vales já na sua vida, vales que te entristeceram, te angustiaram, deixaram você mal, mas depois você levantou a tua bandeira da vitória. Quantas pessoas talvez passou por determinados vales que você achou que talvez iria até morrer, iria padecer, mas depois você reconheceu e disse: se não fosse Deus, o que seria de mim? O vale das lágrimas, repete comigo: o vale das lágrimas. O vale das lágrimas. Jeremias era chamado de profeta chorão, para quem vivia chorando em favor do povo que não queria nada com Deus. Jeremias sabia o que era vale das lágrimas. No Salmo 6, verso 6, diz assim: eu já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas a vida dela é chorar. Chora por causa de um filho que está nas drogas. Chora por causa de um marido que às vezes é alcoólatra, ou que não respeita às vezes a mulher como esposa dentro de casa. Pessoas que choram porque sente dor, toma remédios, faz exames e nada acontece na vida delas. E elas choram e derramam lágrimas, muitas das vezes lágrimas de dor na presença de Deus. No Salmo 42, no verso 3 diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Eu já falei sobre esse salmo aqui um dia, aqui na igreja. Você sabia que tem coisas que você ouve na igreja, ou você ouve, talvez Deus use alguém para falar com você até na rua. Tem coisas que você não pode nem compartilhar dentro da sua própria casa. Porque tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer: você está todo dia enfiado dentro da igreja, está com essa rapadura debaixo do braço, chama a Bíblia de rapadura. Chama o pregador de comedor de feijão, está com a rapadura debaixo do braço, vive atrás de comedor de feijão, e dizendo que Deus falou, Deus falou, Deus falou, e nada acontece com você. Eu creio que talvez tenha alguém aqui que já ouviu essas palavras. Aí você chora, de dia e de noite, as tuas lágrimas te servem de mantimento, porque o pior das críticas é a pessoa apontar o dedo no teu nariz e dizer: aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Você não sai de dentro da igreja. Deus falou, Deus, cadê teu Deus? Aonde está o teu Deus? É a pior coisa de se ouvir, meu amado, é isso aí. E a pessoa chora.
Porque às vezes ela continua crendo em Deus, a situação ainda não mudou, ainda não houve uma virada na vida dela, mas ela continua crendo. Mas tem aquele que não crê e ainda traz palavras ao contrário, que entristece o coração. Quando já ouviu alguma palavra ao contrário aí? Levanta a mãozinha só para me ver. Levanta a mão, irmão, fica com vergonha não. Não é assim mesmo? Aí você ouve, Deus fala com você. Você tem convicção que é Deus. E você tem que ter cuidado. Sabe, aquela mulher viúva que ia perder os filhos. Na época, se não tinha dinheiro para pagar a dívida, os filhos eram levados como escravos. Ela foi até o profeta Eliseu. Ela disse para Eliseu que não tinha nada dentro de casa. E não tinha mesmo não, só tinha um pouquinho de azeite. E o azeite servia para se fazer pão, fazer bolo, se usar no alimento. Só aquele pouquinho de azeite, ela vai fazer o quê? É beber azeite? Não tinha nada. Mas o profeta diz, vai para a tua casa, pega vasos emprestados. Mas depois que você pegar os vasos emprestados, você fecha a porta da tua casa. E é isso, meu amado, que às vezes nos impede de receber as bênçãos de Deus. Porque às vezes falamos demais. Abrimos a boca na hora errada. Aquela mulher mandou pegar os filhos, pegar vasos emprestados. Talvez os vizinhos ficaram curiosos, sabia da situação dela. Para que essa mulher quer tanto vaso vazio dentro da casa dela? Por isso que ela tinha que fechar a porta. Porque Deus não opera onde tem curiosos. Deus opera onde existe fé. A curiosidade dos vizinhos iria atrapalhar aquela mulher de receber o milagre de Deus. Porque eles iam ficar tudo em cima para ver o que iria acontecer. Ela não apenas fechou a porta, ela creu. E daquela botijinha de azeite, vários vasos foram cheios. Depois que todos os vasos estavam cheios, não tinha mais vaso vazio, aí ela abriu a porta. Deixa primeiro Deus concretizar o teu milagre. Deixa Deus primeiro, Deus realizar o teu sonho. Deixa a primeira vitória do Senhor chegar na tua vida. Aí você vai abrir a tua boca, aleluia, para dizer para todos quem é Deus, aleluia, na tua vida. Pode bater palma e glorificar o nome do Senhor. Então, o vale das lágrimas, meu amado, nós sempre estamos passando por ele. E muitas das vezes, esse vale das lágrimas, nós não entendemos, nós não compreendemos o porquê passamos por ele. Todos conhecem a história de Ana, mulher amargurada, tribulada de espírito, mas era uma mulher também de lágrimas. Fala comigo, de lágrimas. Mulher de lágrimas. Era uma mulher de lágrimas. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Deus viu as lágrimas derramadas por aquela mulher. E o sonho que ela tinha, que era de gerar filhos, Deus concretizou na vida dela. No 1 Samuel capítulo 1, no verso 10, fala sobre a mulher tribulada de espírito, mulher de lágrimas. No capítulo 2, no versículo 21, já existe o que ali? Existe ali a própria Ana declarando, falando a respeito do que Deus fez na vida dela. A Bíblia diz que Deus deu para Ana 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. E ela só queria um filho. E Deus deu 5 filhos para ela. Então toda lágrima que aquela mulher derramara de tristeza, de angústia, porque não poder ter filho na época era como se fosse desprezada pela família do marido, desprezada pelos amigos. Era uma mulher que aos olhos dos outros vivia debaixo de uma maldição, tinha útero seco. Mas Deus mostrou para aqueles que olhavam para ela com um olhar de indiferença que Deus é aquele que faz milagre. E o mesmo Deus de Ana é o mesmo que você serve. O mesmo Deus de Ana é o mesmo Deus que está do
teu lado. O mesmo Deus de Ana é o mesmo que não te abandonou, aleluia. O mesmo Deus de Ana, nesta tarde, se você crê, eu decreto, aleluia, o milagre dele sobre a tua vida aqui neste lugar. No capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, do livro de Mateus, diz que bem-aventurado é aquele que chora. Mas não é chorar, meu amado, vendo uma novela, chorar assistindo um filme, chorar, muitas das vezes, diante de uma imagem de escultura que tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem um ouvido para não ouvir, os pés não é diante daquele que morreu, ressuscitou, subiu para o Pai, está intercedendo por você diante do Pai nesta hora. Bem-aventurados que choram, mas na presença do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então não importa qual seja o vale de lágrimas que você passa. Nesse vale você vai ter experiência. Nesse vale o Senhor vai estar com você. Neste vale o milagre vai acontecer. E é neste vale que Deus vai te consolar. Pode bater palma e glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Você vai repetir essas palavras porque são proféticas. E está na Bíblia. Diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Você crê nessa palavra? Depois do vale das lágrimas, vem o vale da peleja. Muitas das vezes você encontra com o irmão no meio da rua: pastor, ora por mim, porque a peleja está muito grande a peleja. Estou passando por uma peleja terrível. Quando se fala de peleja, se fala de guerra. E Satanás se levanta de todos os lados para poder nos afrontar. Esse texto que nós acabamos de ler, sabe, Josafá, os mensageiros de Josafá chegou até ele e disse para ele que um grande exército tinha se levantado contra Judá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. No capítulo 20, no versículo 1, fala sobre o levante das duas grandes nações. Os amonitas e os moabitas se levantaram para destruir Judá. E Josafá sabia que não adiantava ele pedir ajuda a Acabe. Não adiantava ele fazer aliança com outra nação. Primeiro, porque o inimigo já estava à porta. E segundo, que a confiança de Josafá não estava no exército dele, nem no armamento que ele tinha. Mas a confiança de Josafá estava em Deus. E ele pôs-se a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Todo Israel veio orar com ele. E no verso 17 do capítulo 20, é uma resposta de Deus. Muitas vezes você sai de casa e você, às vezes em espírito, sai falando: Deus, fala comigo hoje. Fala comigo. E às vezes você fica tanto naquela de Deus fala comigo, que você acha que Deus talvez só vai falar com você se o profeta te revelar ou profetizar sobre sua vida. Mas às vezes você entra pelas portas, um louvor que está sendo cantado na igreja é uma resposta de Deus, é Deus falando com você. Às vezes de uma oração que é feita aqui na frente, você ouvindo, você vai ver que é uma resposta de Deus para você. E na palavra também vem a resposta de Deus, mas Deus também usa seus profetas. Deus levantou Jaziel no meio de toda a multidão. E o Espírito de Deus tomou Jaziel. E Jaziel abriu a boca e começou a profetizar e a dizer: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estar de pé, e vede a salvação do Senhor vosso Deus, para convosco ajudar. E Jerusalém, não temeis e nem vos assusteis. E Deus ainda deu uma ordem através do profeta: sai-lhes ao encontro, porque
o Senhor será convosco. Se você ler, depois se dá uma olhada em casa, se você ainda não leu, 2 Crônicas 20, é coisa de louco, meu amado. Os moabitas e os amonitas eram um exército que vinha destruindo cidades e nações. Você já imaginou sair para o campo de batalha só com instrumentos? Não levar lança, não levar flechas, arcos e flechas, não levar armamento nenhum para a guerra, somente os levitas, os adoradores, os instrumentistas. Eu não sei qual era o louvor que Josafá cantou quando estava indo ao encontro do inimigo, mas eles não levaram arma de guerra nenhuma. A arma de guerra era a adoração, era o louvor. Por que eles já foram cantando e adorando? Porque na realidade não tinha mais peleja, não tinha mais batalha. O Senhor já tinha pelejado em favor de Judá, em favor de Josafá. Quando Josafá chegou no campo de batalha, não tinha mais homens para lutar. Eles só foram lá para pegar os despojos, aquilo que o inimigo tinha deixado para trás. Você está entendendo, meu amado? Diz amém. Se Deus já falou que a vitória é tua no meio dessa peleja, apenas adore, apenas glorifique o nome dele, apenas abra o teu coração e entenda que Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. E quando ele fala, ele cumpre com a palavra dele. O próprio Jesus, ele disse dessa forma: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus já falou no teu coração que vai te dar a tua vitória. No meio da peleja, descansa no Senhor. No meio da peleja, agradeça a Deus, por mais que você ainda não viu com os teus olhos, ainda não pegou com as tuas mãos, apenas agradeça, crendo que o milagre já está concretizado na tua vida. E no meio do vale da peleja, Deus, ele fala para você, Salmo 91 no verso 7, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. No vale da peleja, Provérbios 21, 31, o cavalo se prepara para o dia da peleja ou da batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Quando fala aqui que o cavalo se prepara para o dia da batalha, o cavalo aqui representa o homem, representa a mulher. Na realidade, o cavalo aqui está falando de força. Não tem aquelas pessoas que às vezes dizem que serve a Deus, está dentro da igreja e fala assim: não, eu vou resolver do meu jeito. Deixa que eu vou dar um jeito nisso. Isso é a força do homem ou da mulher. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, não está querendo dizer que maldito é o homem que confia no outro, não. Maldito o homem que confia no homem, maldito é aquele que confia nele mesmo. Quando a pessoa deposita a fé em si mesmo, eu posso, eu faço, é do meu jeito, não. Descanse e deixe nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir, porque se você for agir do teu jeito, você vai arrumar mais problema, vai arrumar mais confusão, e depois vai ficar chorando pelos cantos, aleluia. Deixa Deus trabalhar em favor da tua vida. O cavalo, ele se prepara para o dia da peleja, mas é do Senhor que vem a vitória. Se preparar, meu amado, você pode até se preparar, mas a peleja ela não vai ser sua. A peleja ela vai ser do Senhor. Amém? Deuteronômio capítulo 20, no verso 4. O Senhor, o vosso Deus, é quem vai diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, é que vai. Ele vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, quando você estiver passando por uma grande peleja, não deixa o eu, não deixa a ira, não deixa o ódio, não deixa o rancor, não deixa o mal te dominar. Não queira pagar com a mesma moeda o mal que estão tentando fazer contra você. Coloca nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não é vingança, não é vingativo, mas o nome dele é justiça.
E se você botar nas mãos de Deus, a justiça de Deus será feita ao teu favor. Pode bater palma e glorificar o nome do Senhor. Eu não quero prolongar, são muitos os vales aqui. São muitos os vales. Eu não sei qual é o vale que você está passando, se é o das lágrimas, se é o da peleja. Tem o vale da morte, Davi passou por ele. Eu creio que tem pessoas que já passou por esse vale. Vale de sombra e de morte. Sabe por que Ezequias, ele não morreu? Isaías entra dentro do palácio, vai direto no quarto dele e diz: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, certamente se morrerás e não viverás. Segundo alguns estudiosos da palavra, ele estava com câncer, e estava em último estágio. Tanto que ele não podia dobrar o joelho para orar, e nem orar de pé. A Bíblia diz que do jeito que ele estava deitado na cama, a única coisa que ele fez foi se virar para o lado da parede. O profeta chega para ele: a casa em ordem ali era a vida dele. Acerta a tua vida, porque você vai morrer. Você não vai sair dessa cama, você vai morrer. Acerta a tua vida com Deus. Alguma coisa ele tinha que se acertar com Deus. Mas ele virou para o lado da parede. Ele podia mandar matar o profeta, açoitar o profeta, prender o profeta. Ele sabia que era Deus que estava falando. E o profeta saiu, já estava quase saindo do palácio. Ele virou para a parede e fez uma oração. Ele se colocou diante do Senhor. Na realidade ele não queria morrer. Ele não aceitou a morte sobre a vida dele. A Bíblia diz que esse homem, ele chorou abundantemente depois de ter orado. E Deus falou para o profeta Isaías: volta até Ezequias. Diz para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi suas lágrimas, ele não vai morrer mais. Diz para ele que eu estou acrescentando os dias de vida dele. A pessoa vai no médico, faz o exame, se assusta com o exame. Seja feito do jeito que Deus quiser. Não é desse jeito, meu amado. Nem tudo nós devemos aceitar, não. Por mais que nós servimos a Deus, nem tudo nós devemos aceitar. Por que que ele viveu? Por que que ele teve mais 15 anos de vida? Porque ele orou. Porque ele chorou abundantemente na presença de Deus. Quer tocar no coração de Deus, meu amado? Tem um coração quebrantado. Quer tocar no coração de Deus? Sabe essa chegar até a presença dele. Ezequias soube tocar no coração de Deus naquele dia. É como se ele quisesse dizer: eu não quero morrer, eu não quero. E Deus, ele fala para o profeta entender. Porque o profeta poderia dizer assim: mas Deus, tu mandou eu dizer para ele que era para ele botar a casa em ordem porque ele ia morrer. Você está voltando atrás com sua palavra. Não é que Deus estava voltando atrás com a palavra, não. É porque a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Ele orou, ele chorou abundantemente, tocou no coração de Deus. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 6. A própria Ana, ela diz ali: Deus é aquele que abate, mas é aquele que exalta. Deus é aquele que empobrece, mas é aquele que também enriquece. Deus é aquele que faz descer lá no fundo da sepultura, mas dela também pode fazer levantar, porque Ele é Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Meu amado, o mundo dá muitas voltas, tá? Eu já vi tanta gente que às vezes se deu bem na vida e começou a querer empinar o nariz, querer passar por cima dos outros e se esquecer disso aqui, que Deus ele abate e Deus exalta, que Deus ele empobrece e enriquece. E às vezes aquele que estava lá no pó não tinha nada e de repente começa a crescer, aquele que tinha hoje não tem nada. Porque, meu amado, Deus é Deus. Amém? Deus ele faz isso, aleluias.
Então, vale de sombra e de morte. O salmista, no Salmo 23, no verso 4, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego prepararam uma fornalha, mas eles creram mais em Deus. Eles tiveram convicção que Deus não iria deixar nada acontecer com eles. Porque se eles morressem queimados naquela fornalha, o povo ali da Babilônia ia continuar na adoração àqueles deuses estranhos. Todos se prostraram, eles não. Meu amado, todos podem se prostrar, mas você não, você tem que crer. Não importa qual seja o tamanho da fornalha, ou o calor da fornalha, não importa qual seja o tamanho da afronta, vale de sombra e de morte, ainda que você passe, você não vai passar sozinho. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha? Livrou, irmãos? Não. Tem coisas que Deus, Ele permite para que você venha ter experiência, para você saber que você não está só. Deus não livrou da fornalha, o Senhor entrou com eles na fornalha, andou no meio do fogo junto com eles, e todos puderam ver, aleluia, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era o Deus verdadeiro ali naquele lugar. Então Deus permite certas coisas, meu amado, para as pessoas que te veem e te seguem, que não acreditam, saber que você não está sozinho, que Deus está do teu lado para te dar vitória. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias. O mesmo Deus guardou Daniel dentro da cova cheia de leões. Tantos leões famintos, mas não chegaram nem perto de Daniel. Era vale de sombra e de morte aquilo ali. Nada aconteceu, por quê? Porque a fé de Daniel estava em Deus. Então, se você estiver passando pelo vale de sombra e de morte, parece que você vai até morrer, você tem que crer que o Senhor está do teu lado. E tem coisas que vêm ocorrer na sua vida que você não pode aceitar, meu amado. Ah, porque é permissão de Deus. Ah, porque Deus quer assim. Porque Deus quer desse jeito, principalmente relacionado com enfermidade. O próprio Deus, lá no Velho Testamento, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. No Novo Testamento diz: no Calvário foi levado as nossas dores, foram levadas também todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E por que tanta gente doente dentro da igreja? Porque às vezes eles até oram ou pedem oração, mas não acreditam que aquele milagre pode ser concretizado na vida dele. São poucos que recebem o milagre. Mas ainda que você passe pelo vale de sombra de morte, você não está só, porque o Senhor está do teu lado para te dar vitória. Amém? A história de Ezequias está lá em Isaías capítulo 38, no versículo 5. O anjo que guardou a Daniel está em Daniel capítulo 6, versículo 22. Depois você dá uma meditada lá e você vai ver quem é Deus. Quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, e quando o rei olhou e viu 4 homens, não foi 3 que jogamos na fornalha, estou vendo 4 andando no meio do fogo. Depois daquilo ali, vocês sabiam que as leis da nação foi mudada. Ele fez uma nova lei e disse: olha, todos os povos, nações e línguas sujeitos à Babilônia se prostrarão e adorarão somente ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aplauda o Senhor, irmãos. Glorifica o nome do Senhor. Existe também, falamos da peleja, tem as provações. Quem já foi provado por Deus aí? Deus permitiu a provação. Tem gente que fala que Deus não prova, não põe ninguém à prova, mas põe sim. Por que Deus nos põe à prova? Porque aí Ele vai testar a sua fé. Se você não fosse dependente de Deus, ou se você não precisasse de Deus para alguma coisa na sua vida, você estaria aqui hoje à tarde? Estaria, meu amado?
Alguns de vocês estariam lá no shopping, outro em casa em frente à televisão, outros até deitados, dormindo. Estariam em qualquer outro lugar, menos aqui. Nós estamos aqui por quê? Porque somos completamente dependentes de Deus. E Deus, Ele prova sim. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Você quer marcar na sua Bíblia isso aí? Porque alguém vai falar, eu não creio que Deus prova ninguém não. Aí você manda ele ler isso aí. Amém? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse para vos tentar, como se alguma coisa estranha estivesse vos acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9. Aí você olha para você e fala assim, poxa, irmão, eu estou numa prova, eu estou numa luta, estou numa peleja, estou no vale de lágrimas. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Aí você chega dentro da igreja, ou encontra com a pessoa na rua, ela te dá a paz do Senhor, ou ela sorri para você, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você olha assim, parece que está tudo bem. E você está tão mal por dentro, e você acha que a pessoa está tudo bem, às vezes ela está pior do que você. Só não demonstra. Amém? 1 Pedro 5,9 diz assim, ó, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas o segredo de passar pelo vale da lágrima, vale da peleja e pelo vale das provações, qual é? Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O segredo de sair do vale vitorioso é sempre se humilhando diante de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então não importa o vale que você está passando, o que importa é que quando você se humilhar na presença do Senhor, Ele vai te exaltar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém? Amém? Hoje eu deixei até um recadinho no Facebook, uma mensagem. E de vez em quando eu peço os irmãos aqui na igreja para anotar na Bíblia. Se você não anotou ainda, quem está com Bíblia aí trouxe de casa? Marca aí Ezequiel 12, 28 na sua Bíblia. E faz um propósito de oração em cima desse texto. E toda vez que você for orar, assim, olha Senhor, não é para o ano que vem não, eu quero para esse ano ainda. Ora, declara isso. Amém? Quem é que Deus prometeu alguma coisa que não cumpriu ainda? Levanta a mão. Eu sou um. Deus já me fez muitas coisas, mas tem coisas que Ele me prometeu que eu estou esperando e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Quem achou aí? Lê mais alto aí, Douglas. Você crê nisso? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, não será retardada, é demorada, não será mais demorada, não será retardada. A palavra que eu falei, ela vai se cumprir. Assim diz o Senhor Jeová. É Bíblia, meu amado. É Deus falando com você. Toma posse dessa palavra. Amém, meu amado? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte de promessa. Fala comigo, promessa. Uma outra promessa, Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Uma outra promessa, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Quem crê que o mesmo Deus que fez promessa a Abraão, pode fazer a você cumprir, diz amém. Fala assim, eu também estou
Desse jeito você não está em nada, hein? Vamos lá. Eu também estou debaixo das promessas de Deus. Porque o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que eu sirvo também. Então vou a promessa de Deus para a sua vida. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando dos seus descendentes. Amém?